Aleluia. Glórias a Deus pela oportunidade de estarmos na igreja hoje, na casa de Deus, simplesmente para adorá-lo, o que certamente já tem um grande valor. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor se alegra também com a adoração do teu povo. Continua, Pai, conosco até o final, Pai. Continua trabalhando aos nossos corações. Continua, Senhor Deus, sondando a cada um. E que o Senhor possa agora, Pai, continuar a obra que o Senhor iniciou, Pai. E que a Tua palavra, Senhor Deus, ela seja um alimento, Senhor Deus, sólido, Pai. E que ninguém saia daqui com fome hoje, Deus, em nome de Jesus. Mas que a Tua palavra possa saciar, Pai, toda a fome, Senhor, em nome de Jesus. Que ela possa transformar a nossa vida, que ela possa falar, Senhor Deus, com cada um no íntimo, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, de agradecimento por cada um que está aqui, por esta porta aberta, pelo momento de adoração que nós tivemos agora, através dos louvores, Pai, e consagrando também a Tua palavra que será ministrada agora. Tudo isso nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, né, por este ajuntamento, por este encontro e pela vida de cada um que está aqui conosco hoje. Nós teremos a oportunidade de renovarmos também a aliança com o nosso Deus através da celebração da Santa Ceia. Eu creio que este momento de louvor preparou nosso coração para receber um alimento agora. Então que realmente faça sentido para todos nós aquilo que Deus vai compartilhar conosco através da sua palavra, e que seja o Espírito Santo a ministrar os nossos corações em nome de Jesus Cristo, e que faça sentido na vida de cada um hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então convido você agora, meu amado e minha amada, a abrir a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 5. Estamos encerrando a ministração da carta de Tiago. Já no capítulo 5, uma carta curta de 5 capítulos, mas de grande importância na vida da igreja, na vida de todo cristão, não é mesmo? Até aqui, nós ouvimos e meditamos na palavra de Deus acerca deste direcionamento de Tiago à igreja primitiva, aqueles que naquele momento em que ele escreveu viviam dispersos, os cristãos, que viviam um grande momento de perseguição e de tribulação, mas Tiago começa dizendo para que eles não desanimassem, e ele escreve encorajando a igreja. Toda a carta de Tiago é uma carta de encorajamento à igreja. É uma carta que mostra um caminho verdadeiro, um caminho que no final é um caminho de bênção. Mas ele deixa claro que esta bênção muitas vezes não é material, é uma bênção muito maior do que isso. Tiago fala de salvação, Tiago fala de vida eterna. E para isso Tiago fala que nós devemos praticar a palavra de Deus. Não devemos somente ser ouvintes da palavra, porque nós podemos caminhar uma vida inteira dentro de uma igreja, indo todos os domingos à igreja, mas não sendo praticantes daquilo que nós temos aprendido. E Tiago fala que isso é um perigo, E aí ele vai então exortando a igreja em algumas práticas, que são práticas corretas, e exortando também naquelas que não são corretas, entre elas acepção de pessoas. Tiago fala que é proibido fazer acepção de pessoas dentro da igreja, discriminação. Então ele deixa claro aqui que Deus ama a todos, e nós também como cristãos devemos amar a todos com o mesmo amor de Deus. Ele continua dizendo que a fé verdadeira, ela será acompanhada por obras. Não que as obras vão salvar as pessoas, mas as obras acompanham uma fé verdadeira. Então, se a nossa fé é verdadeira, uma das avaliações
é se ela está sendo acompanhada por obras. E aí Tiago diz que a fé sem obras ela é morta e vazia. Tiago fala do domínio da língua, um perigo a nossa língua. É um perigo, porque ela tem um poder muito grande de gerar vida e gerar morte. E muitas vezes, infelizmente, está gerando mais morte do que vida. E ele pede para a gente tomar muita atenção com isso. No capítulo 4, Tiago fala da submissão a Deus, que não adianta a gente falar que é submisso, mas nossas atitudes não são de submissão a Deus. Não adianta nos enganarmos, né? E ele diz então que nós temos que ter a nossa missão debaixo da missão de Deus. Para isso nós temos que conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e conhecer os seus preceitos. E ele diz que aquele que resistir ao diabo, o diabo vaza. Então tudo isso, resumidamente, Tiago está dizendo até aqui. No último domingo, no capítulo 5, Tiago faz uma advertência aos ricos e opressores, né? Aqueles que estão oprimindo os seus servos. E Tiago fala que a oração dos seus servos chegou até os ouvidos de Deus, né? Então ele faz uma advertência muito forte àqueles que oprimem as pessoas e não tratam as pessoas com dignidade, com justiça e com zelo. E falamos também da paciência, né, nos sofrimentos. Então ele começa a sua carta dizendo que as pessoas passariam por tribulações e dificuldades, e ele vai encerrando a sua carta dizendo que nós devemos então ter paciência, porque no tempo devido Deus vai honrar, né? E hoje então nós vamos entrar na última parte da sua carta, onde fala da oração. E aí tem espaço para ficar, acho que mais 3 meses falando da oração. Mas nós vamos falar um pouquinho acerca da oração, ao olhar e o direcionamento de Tiago. Então vamos prestar bastante atenção, porque é uma ministração muito prática. Tiago ele é muito prático na sua carta. E esse contexto da oração ele é tremendo. E ele pode sim transformar a nossa vida e mudar a nossa caminhada. Amém, igreja? Então eu convido a igreja para que se levante. Nós vamos ler a partir do versículo 14, versículo 13. E diz assim, em Tiago no capítulo 5, a partir do versículo 13: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Até aqui. Amém, Senhor, está exposta a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa agora, Senhor Deus, preparar os corações, Pai, para recebê-la em nome de Jesus, e que o Senhor possa, Deus, falar conosco acerca deste assunto. Nós oramos e repreendemos todo o mal, repreendemos todo o cansaço, todo sono, toda distração, toda dor, em nome de Jesus. E que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que Deus vai nos falar hoje. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Podem se assentar. Tiago então encerra a sua carta, falando de algo talvez do mais importante dos assuntos, que é o assunto da oração. E ele está escrevendo para a igreja, ou seja, uma igreja viva, uma igreja pulsante, é uma igreja que ora. Um templo vivo,
Um templo pulsante é um templo que ora. Quem é a igreja? Quem é o templo? Nós. Você é a igreja e você é o templo. Você é casa de Deus. O que Tiago está dizendo é que a vida de um cristão sem oração, ela será uma vida vazia. Uma vida sem relacionamento com Deus. E ele começa dizendo da importância e do poder que há na oração. E nesses 3 primeiros versículos, Tiago diz que a oração gera cura. E Tiago diz que a confissão gera perdão. Oração gera cura e confissão gera perdão. Tiago está dizendo assim no versículo 13. Tem alguém que está sofrendo, e esse sofrimento não é só de dores e enfermidades, são aflições, sofrimentos da alma. Tem alguém aflito, que ele ore. Está feliz? Canta louvores. Está doente? Chama os presbíteros para que eles orem com você. Então Tiago está dizendo que a nossa vida tem que ser uma vida de oração. Quando? Sempre. Está feliz? Ora. Está triste? Ora. Está cansado? Ora. Qual é o momento que você está passando na sua vida agora? Nós não podemos condicionar a nossa vida de oração ao momento em que estamos passando. Nós não podemos condicionar o nosso relacionamento com Deus ao momento em que estamos passando na nossa vida. Tiago está falando de relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus se dá através também da oração. Claro, através da obediência, do louvor, do testemunho, mas principalmente através da oração, porque o que é a oração? A oração é um diálogo. A oração é quando nós conversamos com Deus. A oração é quando nós falamos com Ele e Ele fala conosco. Então nós não podemos condicionar a nossa vida de oração ao momento ao qual estamos passando. Perceba que Tiago fala, quando você está triste, quando você está sofrendo, você ora. Então nós não podemos também sempre terceirizar a oração. Está sofrendo? A palavra diz, você ora. Então você ora por você mesmo. Você ora por alguém e alguém ora por você. Tiago está falando de relacionamento horizontal, porque ele fala, está doente, chama os presbíteros e eles oram por você. Mas ele também está falando de relacionamento vertical. Você está sofrendo, você ora por você. Então Tiago resumidamente está falando de relacionamento com Deus. Você e eu não podemos ser cristãos que não se relacionam com Deus. Todo cristão deve se relacionar com Deus através da oração. Então a oração que gera cura. E Tiago também fala da confissão que gera perdão. Isso nós lemos do versículo 13 até o versículo 15. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe será perdoado. E no verso 16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. Então é a confissão também que gera perdão. Confessem os seus pecados uns aos outros. Confessem os seus pecados a Deus. E nós vamos ler um salmo, que é o Salmo 32. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 32.
Eis o salmo de um homem que era segundo o coração de Deus, mas que não era perfeito. No versículo 1 diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantia escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Atenção agora no verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Enquanto pode ser encontrado. O que Davi está dizendo é que, enquanto ele encobria o seu pecado, ele sentia dor. Ele sentia como se estivesse sendo esmagado. Por quê? Porque ele não confessava o seu pecado. Ele guardava o seu pecado consigo. É o que Tiago está dizendo: confesse os seus pecados uns aos outros. Confesse o seu pecado, porque ele será perdoado e você também será curado. São dois ensinamentos muito práticos. Primeiro, a confissão que gera perdão, e a segunda, a oração que gera cura. Então Davi diz aqui que depois que ele reconheceu e que confessou, o Senhor o perdoou a culpa do pecado dele. Nós ainda podemos encontrar o nosso Deus. Enquanto nós podemos encontrá-lo, nós devemos ir de encontro a Ele. Enquanto ainda tem porta de igreja aberta, nós devemos ir à igreja, porque terá um tempo de grande tribulação. Terá um tempo em que não será tão fácil ir a uma igreja como nós temos esta facilidade nos dias de hoje. Terá um tempo em que nós procuraremos o nosso Deus e não encontraremos, se nós não estivermos debaixo da tua autoridade, da tua palavra. E eu retiro a palavra que eu disse, que nós procuraremos e não encontraremos. Haverá um tempo em que pessoas procurarão e não o encontrarão. Mas Ele ainda está aqui. Deus está muito perto de nós, e é por isso que Ele está dizendo hoje: como está a tua vida de oração? Como está a tua vida diante do teu Deus? Existem pecados que ainda estão escondidos, enrustidos e guardados? Ainda existem pecados de estimação na tua vida que você acha que só você sabe? Porque Deus sabe. E muitas vezes Ele só quer que você recorra a Ele e diga: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas mesmo assim eu quero confessar ao Senhor, porque eu ainda posso encontrá-lo. E aí é o momento que nós confessamos ao nosso Deus, o pecado é perdoado. Mas Tiago ainda vai mais além, ele diz assim: você pode confessar também com um irmão seu, alguém que você tenha confiança. Mas cada vez mais os relacionamentos humanos estão cada vez mais distantes e frios. Tiago está dizendo que se eu estou doente, eu posso chamar os presbíteros da igreja. E nesta época os presbíteros eram aqueles anciãos, aqueles que tinham uma certa liderança na igreja, autoridade na igreja. Ele fala: chama os presbíteros, chama alguém da igreja que tem autoridade, ele vai orar por você, e a oração com fé vai curar a tua doença. Mas hoje as pessoas vão no médico somente. Hoje a oração, ela é a última circunstância, ou talvez nem é uma circunstância, porque eu tenho médico, eu tenho convênio. Nós vamos encontrar na palavra também um assunto relacionado ao óleo de unção, um óleo que era medicinal. Então existem estudos que vão apontar também que Tiago, ele orienta para que as pessoas recebam este óleo medicinal, recebam o medicamento, mas que também possam orar. Porque nós não podemos ser negligentes
Existe também o poder de Deus através dos medicamentos dos médicos, mas muitas vezes estamos esquecendo do maior, que é o Senhor, porque não importa se foi o remédio, se foi o médico, quem curou a tua vida foi o Senhor. Todas as vezes que nós tomamos remédio, foi o Senhor quem nos curou, e não o remédio. Então muitas vezes as pessoas se esquecem que há poder no nome de Jesus. E nós passamos 14 dias orando e jejuando, e meditando em um texto que está em Atos no capítulo 1, que fala que há poder no nome de Jesus. Que nós seríamos testemunhas, e quando o Espírito Santo descesse conosco, teríamos poder que há no Espírito Santo. Mas nós, muitas vezes, negligenciamos o poder que há no nome de Jesus. Negligenciamos o poder que há na oração. Estamos caídos, arrebentados, mas não pedimos para ninguém orar. Por quê? Porque amanhã eu vou no médico. Não que não devemos ir mais uma vez, mas nós não podemos negligenciar, nós não podemos nos esquecer da palavra de Deus. Peça para alguém orar pela sua vida, ungir a sua vida, e aí você vai ver e viver uma experiência de cura tremenda. Por que nós não temos vivido tanto essas coisas? Eu louvo a Deus e aproveito para testemunhar. Sexta-feira estava muito ruim, muito mal, saí mais cedo do meu trabalho. Sábado eu passei o dia inteiro praticamente deitado. Domingo nós viemos ao culto e eu pude trazer a palavra, eu ainda estava ruim. Segunda-feira, aí ainda meio ruim, mas eu vi a casa do Senhor na segunda-feira. Segunda-feira na reunião de oração eu estava aqui, e naquele ambiente de oração, pastor Gu começa a orar e começa a declarar cura, e declarar cura, e declarar cura. Eu falei, eu quero, e eu preciso. E aí eu saí daqui na segunda-feira já diferente. E havia um tempo, mais de meses, que eu não tinha força para nem fazer uma caminhada. E eu glorifico a Deus, porque eu fui terça, quarta e quinta na academia às 6 da manhã. Porque há poder no nome de Jesus, meu querido. E eu fui curado. Será que eu fui negligente em não ter ido ao hospital? Talvez sim. Mas Deus é misericordioso. E nem precisou. Eu sondei. Sexta fiquei com vontade de ir, mas não fui. Falei, eu vou melhorar. Sábado também. Eu não fui. Talvez devesse ir. Mas somente a oração teve poder de me curar. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor por isso. É disso que Tiago está falando. É disso que Tiago está falando. E através desta mensagem de oração, nós fazemos algumas perguntas. Primeiro, quando nós devemos orar? Eu vi uma palavra aqui. Alguém pode me ajudar? Sempre. Amém. Essa é a resposta. Nós devemos orar sempre. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 17. A palavra diz, orai continuamente. Em algumas versões ela diz, orai sem cessar. Então nós devemos orar continuamente, sempre. No capítulo 4 de Tiago, ele falou assim, olha, vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. Tem cristão que não ora, meu amado. É, Davi? É verdade. Tem cristão que não ora. E aí não tem porque não ora. Então, primeira lição, quando eu devo orar? Eu devo orar sempre. Efésios capítulo 5, verso 18. Convido você também a observar comigo. Efésios 6, 18. Você vê que eles tinham unidade. Paulo, Pedro, Tiago. É sempre na mesma linha.
porque o Espírito é o mesmo. E Tiago fala algo muito semelhante no verso 18, ele escrevendo para aquela igreja, ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tiago fala, além de orar sempre, persevera. Não desista. Não desista, continua. Porque no tempo certo, no tempo devido, Deus vai fazer a obra na tua vida. Segunda lição acerca da oração. Como eu devo orar? Hebreus capítulo 10, verso 19. Como deve ser a nossa oração? O autor de Hebreus, ele diz no verso 19 do capítulo 10: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Nós devemos orar com confiança, com ousadia e com fé, porque a palavra de Deus diz aqui no verso 19, que nós temos hoje autoridade e condição de entrarmos em um lugar que é o lugar santíssimo no verso 19, e naquele lugar santíssimo é onde está a presença de Deus, através de Jesus Cristo. Antes de Jesus, somente o sumo sacerdote entrava neste lugar, e somente o sumo sacerdote tinha autoridade para falar com Deus e para fazer a expiação dos pecados da comunidade. Mas depois que Jesus morreu, a palavra diz que o véu se rasgou. Quando Jesus ali na cruz entrega o seu Espírito, a palavra diz que o véu se rasgou de ponta a ponta, e aquilo que existia antigamente, que era um bloqueio entre o homem e Deus, não existe mais. E hoje nós podemos, meus amados, com confiança, com ousadia e com fé, entrar em um lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Então eu oro sempre, eu oro continuamente, eu oro sem cessar, eu oro quando eu estou feliz, eu oro quando eu estou triste, eu oro quando eu estou cansado, eu oro quando eu estou forte, eu oro sempre, porque eu estou em um lugar de poucos, eu estou em um lugar de escolhidos, eu estou em um lugar especial, eu estou em um lugar santíssimo. Agora você imagina comigo, somente os sumos sacerdotes tinham este direito, para poucos. Esse é um dos motivos de grande inveja dos judeus para com o povo de Deus. Mas como assim? Nem é da família de Arão? Nem é da família de Arão? Vai entrar em um lugar desse? Não. Olha com o tamanho do amor de Deus. Lucas, você pode entrar, Lucas, nesse lugar, meu irmão. A hora que você quiser, a hora que você quiser, você entra neste lugar, porque o Senhor já derramou o sangue dele, por isso você pode entrar. E muitas vezes nós negligenciamos este poder, esta oportunidade. Muitas vezes nós estamos em condição de entrar em um lugar onde poucos podem entrar e nós não entramos. Deus que criou tudo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está dizendo: eu quero e gosto da sua voz, eu quero e gosto quando você fala comigo, eu quero e gosto de te abençoar, eu quero e tenho prazer em te abençoar, eu quero e tenho prazer em te dar, eu quero e tenho prazer em te ouvir, eu quero e tenho prazer quando você me ouve, quando você ouve a minha voz, eu quero você. E muitas vezes nós negligenciamos tudo isso, e vamos vivendo a nossa vida
Tiago está nos ensinando a usar o poder de Deus. Então nós entramos e oramos com confiança e com ousadia. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Em Hebreus no capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que o busca, crê que Ele existe, e que é galardoador daquele que o buscam. Sabe o que é ser galardoador? É ser recompensador. Deus quer te recompensar, meu amado. Deus quer colocar um galardão na tua mão. Deus tem prazer em dar bons presentes. Deus tem prazer em ser abençoador. A palavra diz que nós que somos pessoas más, somos pais más, sabemos dar bons presentes, boas coisas aos nossos filhos. Imagina Ele que é pai bom. Pai bom. Sabe dar e quer dar grandes presentes e grandes bênçãos para você e para mim. Lucas diz que esse grande presente é o Espírito Santo. Imagina que Deus te deu o Espírito Santo. Deus te deu Jesus na cruz. Deus te deu o Espírito Santo para habitar em você e em mim. Será que Ele entregou para nós aquilo que Ele tinha de maior valor? Então, meu amado, quando você for orar, pode orar com ousadia. Quando você for orar, ora com convicção e com confiança, em nome de Jesus. Terceira, Tiago fala no capítulo 4, no verso 3, que muitas vezes nós não temos porque nós pedimos para os nossos próprios desejos. Ele fala, às vezes você não tem porque você não pede. E no versículo 3 do capítulo 4 ele fala assim, mas também às vezes você não recebe porque você não sabe pedir. Você pede mal. Você pede para satisfazer os seus próprios desejos. São pedidos egoístas. Então, a terceira lição da oração é que ela tem que ter uma mentalidade correta. Porque uma mentalidade correta, e quem fala isso é o Luciano Subirá. Uma mentalidade correta leva-nos a uma fé correta, que nos leva a um caminho correto. Um caminho, um lugar certo. Agora, uma mentalidade errada nos leva a uma fé errada, que nos leva a lugares errados. O que é ter uma mentalidade correta? Eu oro em conformidade com a palavra de Deus. Eu oro em conformidade com a vontade de Deus. E aí, se esta mentalidade na oração, ela for correta, só tenha paciência. E continue perseverando, que Deus vai abrir o mar se for necessário. Então, em qualquer momento, com confiança e ousadia, com uma mentalidade correta. E quarto, abra sua Bíblia em João no capítulo 11, no verso 41. Jesus aqui estava ressuscitando Lázaro. E aqui em João 11, no versículo 41, todos encontraram? Amém? Podemos prosseguir? No versículo 41, no 40, então Jesus, ele disse, não lhe farei que se cresce veria a glória de Deus? No 41, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Até aqui. Então Jesus, ele chama Lázaro, ressuscita e ele confirma, Pai, que bom que o Senhor me ouviu. Mais que isso, ele fala, Pai, o Senhor sempre vai me ouvir. Em João no capítulo 14 agora, um pouquinho à frente, no versículo 12,
Jesus também disse: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ou seja, a quarta lição é que nós devemos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque primeiro, nós vimos aqui que Deus ouve Jesus. E Jesus, você sempre vai me ouvir. E aí Jesus fala: o que você pedir, peça em meu nome. Porque hoje Deus está do lado do Pai. Nós temos um intercessor. Nós temos aquele ao qual vai vir de encontro com a nossa causa. Aí ele fala assim: Pai, o David está falando. Pai, o Diego está pedindo, Pai. E ele está pedindo em meu nome. E o Senhor me ouve. E o Senhor me ouvia quando eu estava lá. Pai, imagina agora que eu estou ao seu lado. Pai, estou olhando no seu olho. Então a quarta lição magnífica é que nós devemos pedir em nome de Jesus, porque Ele é o nosso intercessor. E a quinta, volta para Tiago no capítulo 5. A partir do verso 17, Tiago, então, ele nos mostra um exemplo. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela tem exemplo. Ela mostra o que deu certo. E aí ele pede para nós olharmos para Elias. E aí no verso 17, Tiago diz assim: Elias era humano como nós. Orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Outra vez ele orou, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Tiago fala assim agora: olha para Elias. Vamos olhar para Elias. Rapidamente, 1 Reis, no capítulo 17. Depois de Samuel, 1 Reis 17, 15. Amém. Tiago, ele colocou uma qualidade na oração de Elias. Quem se lembra? Ele orou uma palavrinha: fervorosamente. Não é isso? Tiago fala assim: olha para Elias. Ele orou fervorosamente para que não houvesse chuva. Depois ele orou para que houvesse chuva. E aí quando a gente olha para essa palavra fervorosamente, a gente fala: pô, o cara era fervoroso, né, no espírito. Senhor, chuva, 1h30 de oração, aquela oração fervorosa. Será que é isso mesmo? Será que orar fervorosamente é orar em voz alta? É orar por muito tempo? É orar para que outras pessoas ouçam? Talvez não. Porque o Senhor Jesus, ele faz uma crítica aos fariseus. Que ele fala assim: quando for orar, não sejam como os fariseus, que oram nas praças públicas, nas sinagogas, para que todo mundo saiba que ele está orando. Sabe o que Jesus falou? Hipocrisia. Aí ele falou assim: quando você orar, você vai para onde? Para o seu quarto. Ora sozinho e em silêncio. Porque em silêncio Deus vai te ouvir. E em silêncio as coisas vão acontecer. Então, será que orar no meu quarto sozinho, baixinho, é orar fervorosamente? Talvez sim. E por que nós vamos olhar para Elias?
nós temos que ver quem era Elias. Aqui no capítulo 17, e a gente vai ver rapidamente, um breve resumo. No versículo 1, é onde a palavra começa a falar sobre Elias. E diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Então, só que, na introdução na vida de Elias, 5 versículos, nós começamos a ver quem era Elias. Primeiro, Elias tinha confiança. Segundo, ele estava na presença de Deus. Elias estava na presença de Deus. Ele falava com Deus e Deus falava com ele. Terceiro, olha que maravilhoso. No versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Elias tinha a palavra de Deus. E a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai para lá, vai para um lugar que eu vou te mandar. E aí no verso 5, o que Elias fez? Elias foi. Então, nós começamos a ver que Elias, primeiro, era confiante, estava na presença de Deus, ouvia a palavra de Deus e obedecia a palavra de Deus. E a sua oração, então, era fervorosa. Como está a sua vida? Como está a obediência? Como está a palavra de Deus na sua vida? Muitas vezes uma oração fervorosa é uma oração de quem está conecto com Deus, quem tem relacionamento com Deus. E não quer dizer então de uma oração demorada, persuasiva, alta. Não. Vai muito mais além disso. Está relacionado aos fatores que nós falamos aqui. Se eu oro sempre, se a minha vida é uma vida de oração, se a minha rotina, se na rotina do meu dia a dia tem oração ou não, se a minha oração ela é ousada e confiante, sabendo que eu estou no Santo dos Santos, em um lugar maravilhoso, se a minha oração tem uma mentalidade correta, se a minha oração está em conformidade com a palavra de Deus, se eu oro em nome de Jesus, e aí vem o exemplo de Elias, eu estou na presença de Deus? Ou eu estou longe da presença de Deus? Eu tenho a palavra de Deus? Eu recebo a palavra de Deus e obedeço? E aí sim, tudo isso tornava a oração de Elias uma oração fervorosa. E era assim que ele orava. E ele não orava com coisas que estavam na cabeça dele. Deus falava para ele e ele orava. Deus dava a direção e ele orava. E aí Deus fala: Elias, sai daqui, vai para um lugar, nem comida vai ter lá, mas eu vou mandar os corvos alimentarem você. E ele foi. Nós estamos dispostos a abrir mão do nosso trabalho, da nossa vida, do nosso final de semana, dos nossos prazeres, dos nossos hobbies, para fazer a vontade de Deus? Muitas vezes não. E por isso a nossa oração é ineficaz muitas vezes. E muitas vezes não tem nada de fervor na nossa oração. Mas o que Tiago está dizendo é que você pode. O que ele está fazendo aqui é encorajando você e me encorajando a fazer da nossa vida uma vida que faz sentido. Que faz sentido. E aí, quando nós orarmos, olha para Reis no capítulo 18 agora, lá no versículo 41. E nós já estamos encerrando.
1 Reis, capítulo 18, verso 51. Desfecho desta história. Verso 41. Depois que Elias já tinha profetizado, já tinha acabado com os profetas de Baal, já tinha feito algo tremendo, Deus tinha feito algo tremendo já. O que acontece no versículo 41? E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Isso significa humildade, sujeição a Deus. E aí no verso 43, vai e olhe na direção do mar. O Elias falou para o seu servo. No 43, vá e olhe em direção ao mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver de novo. E aí no versículo 44, na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Meu amado, é forte isso, né? Se nós estivermos em conformidade com toda essa palavra, nós vamos ver o que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E bastou uma nuvem lá no fundo para Elias dizer: pode chamar Acabe, prepara o guarda-chuva, porque vai chover. Talvez você, meu amado e minha amada, não esteja nem vendo o pedacinho da nuvem ainda, mas eu quero profetizar na tua vida em nome de Jesus: prepara o guarda-chuva porque vai chover, em nome de Jesus. É por isso que Tiago fala: persevera, não desista, continua, porque em um momento certo você vai ver um sinalzinho pequenininho do cumprimento da promessa, e um sinalzinho da resposta de oração de Deus para a sua vida. Mas olha que Elias, ele enxergava o que ninguém estava enxergando. Ninguém naquele lugar diria naquele momento: vai chover. Mas Elias disse: vai chover. E aí quando nós estivermos nessa pegada, nesta oração verdadeira e fervorosa, algo verdadeiro na nossa vida, cristãos verdadeiros, estas coisas vão acontecer na nossa vida. E você vai ter tanta confiança, mas tanta confiança, que as pessoas vão olhar e falar assim: mas esse cara está louco, esse cara está maluco. Como certamente falaram de Elias. E aí nós sabemos o cumprimento da palavra, porque choveu e choveu muito. Então este fervor, meu amado, é relacionamento com Deus. Este fervor é intimidade com Deus. Este fervor é intimidade com os nossos irmãos. Este fervor é confiança. Eu oro sabendo o que vai acontecer, não interessa. Eu declaro cura na sua vida sabendo que você vai ser curado, não interessa. E eu tenho certeza que eu falo pelos meus irmãos, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Muitas vezes já aconteceu de pessoas estarem internadas, já, meu bicho pegando, cara, eu não sabia. O quê? Está no hospital? Irmão da nossa igreja está no hospital? Sério? Mas está bem? Tá mal pra caramba. Estava sabendo. Será que eu estou desatento? Pô, custa mandar uma mensagem? Nós estamos aqui. E eu me coloco à disposição dos meus amados. É para ir em casa, eu vou. Como? Não sei. Não sei como. Mas me manda uma mensagem. Liga.
Vamos viver essa palavra aqui, ó. Vamos viver essa palavra de verdade. É isso que Tiago está nos ensinando. Seja um cristão verdadeiro. Falou para mim, ó. A palavra veio no meu coração como uma espada. Ou você vai, ou você racha. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. E aí eu tenho cada vez mais convicção de que eu preciso viver essa palavra. E esse é o convite que Tiago faz para mim e para você. Não dá mais para perder tempo. Olha como estão as coisas aí fora. Olha como estão as pessoas aí fora. Olha como está o mundo aí fora. E a gente perdendo tempo. Então, um chamado de encorajamento. Essa é a verdadeira igreja. É a igreja que ora. É a igreja que se relaciona com os irmãos e com Deus. Tiago é muito claro: orem uns pelos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros, e os seus pecados serão perdoados, e você será levantado, em nome de Jesus. Não vamos negligenciar a medicina, não é isso que eu estou falando aqui. Tem que ir no médico? Vai no médico também. Mas olha, não se esqueça que Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Que há poder no nome de Jesus. E Ele vai curar você, não é para falar que você é bom, ou que a oração era boa. Porque quando começa a falar de Elias, ele começa falando assim: Elias era homem como nós. Ou seja, falho como nós. Ou seja, o poder não está na oração de ninguém. E o poder também não está na tua fé. O tamanho da tua fé. O poder está no nome de Jesus. O poder está em Deus. E a nossa confiança não deve ser na fé do meu irmão. A minha confiança não deve ser na oração do meu irmão. A minha confiança deve ser em Deus. Porque o meu irmão era como Elias, não tinha nada a não ser a presença do Espírito Santo. É assim que acontece. Senão a gente vai achar que tem alguma coisa boa em nós, os curandeiros. Não tem nada de curandeiro aqui. Há poder no nome de Jesus. E a nossa confiança deve estar em Deus. Olha a nuvem. Olha a nuvem. As coisas vão acontecer na sua vida. Se a tua oração tiver essas características, sonda a sua vida, sonda, começa a analisar tudo isso. Pô, não está, Senhor, eu estou orando aqui, mas não tem nada a ver com a tua vontade, Pai, então tira, Pai. Pai, pô, não estou conseguindo orar nem um dia, Pai, na verdade, assim, na boa, eu não consigo orar. Pai, ou o Senhor me ajuda a administrar meu tempo, ou eu não vou orar nunca. Ele vai te ajudar. Dá um passo na direção a Ele. E aí você vai ver que Ele vai dar 2 em sua direção. Mas Deus, o que Ele quer de você, não é muita coisa. Na verdade Ele quer te abençoar. Ele quer te agraciar. Ele quer te ouvir. Ele quer falar com você. Ele quer te amar mais e que você o ame mais. É isso que Deus quer. É isso. É isso. Amém? Então esse é o convite que o Senhor nos faz. Vamos começar a viver. Eu creio nessa palavra. Eu creio. Eu creio na igreja. Eu creio no poder da igreja. Nós já temos visto muitas coisas. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você a viver esta verdade junto comigo, em nome de Jesus. Não vamos vir à igreja por vir. Não vamos viver um evangelho raso, frio, vazio. Claro que fervor também está relacionado à temperatura. Não seja um crente frio, nem morno. Seja um crente quentão, fervendo, pulsante.
Deixa queimar. Nós cantamos aqui. Deixa queimar. Deixa queimar a semente da palavra no teu coração. Não saia daqui, por favor, da mesma forma que entrou. Não saia. Não saia. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. E se aquilo que foi ministrado aqui hoje faz sentido para você, coloca diante do altar de Deus. Coloca com humildade, com verdade. Não vamos perder a oportunidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer quando nós sairmos desta porta. Nós não sabemos. Nós temos a oportunidade hoje, agora, de falarmos com Deus, apresentarmos a Ele tudo aquilo que está no nosso coração, confessar os nossos pecados a Ele, dizer: Senhor, perdoa-me, perdoa, Senhor, e que haja arrependimento, que haja conversão, que haja santidade, que haja santificação, que haja separação do mundo. Elias era um cara separado. Elias era separado, diferente. Elias, ele não andava na mediocridade, ele estava separado. É isso que Deus quer para esta congregação, é isso que Deus quer para essa pequena igreja. Ele quer separar estes poucos aqui para caminharem em santidade. Para que Ele possa fazer grandes coisas através da vida de cada um que está aqui. Grandes coisas na nossa vida e através da nossa vida. E é por isso que eu sinto a necessidade de declarar na sua vida a bênção do Senhor. Com convicção eu declaro na sua vida grande bênção, eu declaro na sua vida grande vitória, eu declaro na sua vida grande libertação. O que você precisa hoje, eu declaro na sua vida. Quando Deus disse a Moisés: eu sou, fala para eles que eu sou, falou com você. O eu sou está aqui falando com você, e Ele é hoje o que você necessita que Ele seja. Hoje Ele é o libertador da sua alma. Hoje Ele é o salvador da sua vida. Hoje é aquele que vai curar a sua vida. Hoje Ele é aquele que vai curar esta enfermidade. Hoje é aquele que vai gerar fé no seu coração. Hoje é aquele que vai liberar esperança no seu coração. Hoje é aquele que vai te levantar. Hoje é aquele que vai colocar uma alegria no teu coração que você não tinha há tempos. Hoje Ele vai colocar a alegria, a felicidade no seu coração. Eu sou. Eu sou. Eu sou. O eu sou está aqui. Ele não precisa de grandes coisas, grandes movimentos. Ele precisa de um coração. É só um coração aberto. O eu sou precisa do teu coração somente, da sua fé. Então declara, você mesmo declara a vitória sobre a tua vida. Declara esta bênção sobre a tua vida. Declara que esta porta se abra sobre a tua vida. Declara você mesmo na tua vida. Declara com convicção. Declara porque você está no lugar santo dos santos agora. É o seu coração com o coração de Deus. É o Espírito Santo que está em você. É o Senhor Jesus que está do lado de Deus. E Ele te ouve. Ele quer te abençoar, porque Ele é o seu Pai querido e amado. Você acha que Ele não tem prazer em te abençoar? Você acha que Deus não tem prazer em fazer? É esse o Deus que você crê? Não, e você sabe disso. É o teu Pai, o teu paizinho, o teu Abba Pai. O que você está precisando? Qual é a sua luta que você não tem conseguido sozinho?
Ele está aqui, dizendo assim: posso lutar para você? Posso ir na sua frente? Por que você não deixa eu ir na sua frente? Até quando você vai querer ir na sua força, no seu achismo e na sua convicção? Até quando? Você quer colocar nas minhas mãos? Diz o Senhor. Coloca e verás o tamanho do meu poder, diz o Senhor. Coloca e verás o tamanho do meu amor pela sua vida. Coloca e verás o que eu vou fazer nesta batalha. Palavra do Senhor. Está feliz? Louve ao Senhor. Está triste? Ore. Como você está agora?